Tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com o Hermes Araújo como intérprete, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho de ângulos e seus elementos. Imagine que você mora na cidade de Itacarambi, norte de Minas, né? E aí, se você mora lá, melhor ainda. Ao caminhar pela cidade, você consegue observar vários ângulos. Para dizer a verdade, ângulos, ele está presente na nossa vida em tudo quanto é lugar que você olha. Então, olha quantos ângulos você consegue só dando uma olhadinha na cidade. Só dando uma voltinha na cidade. Então, você vai encontrar ângulo na árvore, né? Então, você vai ver o ângulo numa simples árvore, né? Que tem na cidade. Olha lá. Aqui, ó, o tronco da árvore. O tronco da árvore. Ele forma um ângulo. O outro tronco aqui da árvore. Ele vai formar um outro ângulo. Então, para você ver, ó. Vamos explicar primeiro aqui o lado, ó. O ângulo na árvore aqui, ó. O ângulo é formado por dois lados e um vértice, que é a pontinha. Então, olha aqui, para você entender melhor. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho um lado e o outro lado do meu ângulo. E um vértice, que é a pontinha. Que é a pontinha. Então, o vértice, que é a pontinha aqui, ó. Do meu ângulo. Entendeu? Então, eu consigo nessa árvore vários ângulos. Eu só destaquei 4. Então, você tem 4 ângulos com o formato aí do ângulo. Então, vamos entender melhor. Só para vocês entenderem. No ângulo, você vai ter o vértice, os lados e a região angular. Olha aqui. Olha para essa madeirinha que está na minha mão. Se você tem aqui é um lado do ângulo. Aqui é o outro lado do ângulo, certo? Aqui é o vértice. E de um lado ao outro, e toda essa parte aqui interna é região angular. Então, eu considero os lados, o vértice e toda a região. Porque o vértice, os lados e os vértices, eles são limitadores do espaço, do ângulo e da região angular. Então, ele limita esse espaço, certo? O ângulo é formado de semirretas, gente. O que é semirreta? Começa aqui e continua eternamente, infinitamente para o espaço afora. Começa aqui, semirreta, tem princípio, e vai infinitamente para o outro lado, lá para o espaço. A região angular aqui é isso, mas ele só tende a abrir e vai embora. Isso que é a região angular do meu ângulo, tá? Então, olha aqui. Eu acho que isso aqui é uma escola lá na cidade. Olha aqui. Do passeio, ele forma um ângulo. Se você pegar uma linha aqui, ó, e seguir e vir com a outra linha, ele forma um ângulo, certo? Então, forma um ângulo. Então, vamos lá. Então, eu formei um lado e o ponto, né, de encontro. Na realidade, começou aqui, a semirreta começa e vai infinitamente. Aqui começou e vai infinitamente. Isso que é o ângulo. Então, tudo isso daqui, ó, pertence à minha região angular. Se eu tirar
a escola, como é que fica? Eu tenho um lado do ângulo e o outro lado do ângulo. Um lado do ângulo e o outro lado do ângulo. Tem o vértice e a região angular. Para você entender melhor, vamos voltar à nossa figura. Para você entender melhor, vamos voltar à nossa figura. Eu tenho um lado do ângulo, eu tenho o outro lado do ângulo e a região angular é todo esse espaço aí, ó, da escola. Se você vai pegar aqui, ó, na mesma altura do passeio, a região angular é todo o chão, né? Pega a escola e continua aí. Isso que é região angular. Para você entender melhor, vamos falar de ângulos e seus elementos. Então, o ângulo é a região interna formada por duas semirretas que partem do mesmo ponto. Então, ó, eu vou ter, voltando para vocês, para você, eu tenho o quê? Ela começou, tem um lado, uma semirreta. O que é semirreta? Começou aqui, vai e continua, até para lá do infinito. O outro lado começa aqui no mesmo ponto e vai até o infinito. É dado ponto de origem, né? Que passa, por isso que a gente chama ponto A, porque ele passou pelo ponto A e continuou. Então, a origem passa pelo ponto B e continua, certo? Então, os ângulos, ele tem lados que são representados por duas semirretas. No caso aqui, nós chamamos ponto de origem, passou pelo ponto A e continuou. Ponto de origem O, passou pelo ponto B e continuou. Aí você vai me perguntar assim, Silvana, por que OA? Porque começou na origem, quando eu não tenho setinha aqui, e tem uma setinha do outro lado, ele está falando que é semirreta, que começa no ponto O, né? Começou no ponto O, passou pelo ponto A e continua infinitamente. Começou no ponto O, passou pelo ponto B e continua infinitamente. Eu tenho o vértice que é chamado de origem, que no caso nosso é o ponto O. Então, vamos entender melhor. Eu tenho o ângulo, né? Então, aqui, ó, quando eu trabalho aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um ângulo que é toda essa região aqui, ó. Então, aqui é um ângulo. Mas se eu pegar como referência, começando aqui e passando para cá, ó, aqui é outro ângulo. Depende muito do que você está pensando, né? Ou o que você está falando. O que eu quero falar com você? Por exemplo, eu vou mostrar para você com a questão de voltas, né? Porque ângulo dá a sensação e a ideia de movimento. Então, se você está aqui, ó, igualzinho eu estou aqui, né? Estou aqui, parada. Se eu viro para cá, eu fiz uma volta. Eu fiz uma volta, certo? Então, eu fiz meia volta. Não, meia volta não, um quarto de volta. Então, se eu falo um quarto de volta, né? Eu parei nesse ponto aqui, que foi um quarto de volta. Vou voltar. Então, isso aqui é um ângulo. Voltei para a minha posição, certo? Se eu for fazer o ao contrário, se eu for fazer o contrário, tá? Fazendo ao contrário. Então, vamos lá, ó, tô virando, ó. Parei na mesma posição, só que tem que eu virei ao contrário. Eu tô falando do outro ângulo. Então, quando eu tô aqui, virei para um quarto de volta, eu falei de um
ângulo. Quando eu estou na mesma posição, e faço a volta ao contrário, eu fiz 3/4 da volta, né? Parei na mesma posição, eu estou falando de outro ângulo. Então, depende muito do que você está falando. Voltando para cá, se a gente está aqui, eu estou falando desse ângulo, mas a outra pessoa está falando, né? Está referindo aqui, ó. A abertura, essa abertura será a mesma. Porém, você pode estar fazendo um referencial dessa abertura ou deste lado de cá, ó, dessa abertura. Por isso que o ângulo a gente considera que temos a parte interna, que é chamada de um ângulo, e a parte externa, que é um outro ângulo. Um completa o outro, tá bom? Então, nós podemos chamar o ângulo de O com circunflexo. Então, quando você vê O com circunflexo sozinho, na matemática você está falando de ângulo. Ou você pode falar o quê? OAOB. Então, significou, começou no ponto A, passou pelo ponto B, passou pelo ponto de origem, formou para B. Então, ele fez assim, ó. Formou o meu ângulo. Então, veio para cá, A, O, B. Significa que eu tenho essa região angular, que é o ângulo. Região angular é exatamente o que forma o ângulo. Então, se o ângulo tiver seus lados formados por semirreta coincidente, temos. Então, olha aqui. Se ele é formado por retas coincidentes, vocês lembram que eram duas madeirinhas? Eram duas madeirinhas, certo? Então, tem as madeirinhas aqui, ó. Então, uma semirreta coincide com a outra. Então, eles são chamadas de semirretas coincidentes. Lembrando que semirreta passa por aqui e continua eternamente. Só que não tem como fazer isso, né? Até o infinito, então a gente traça um pedacinho, que são os segmentos de reta. Então, eu vou ter ângulo nulo, porque ele está aqui, ó. Foi uma reta coincidente à outra. Olha como é que fica diferente, né? Da volta completa. A volta completa é o quê, ó? Eu estou aqui, fiz toda a minha volta e chegou no mesmo ponto. Isso que é chamado volta completa. Eu vim aqui, dei toda a minha volta e formou o ângulo certo. De novo, né? Porque agora que a câmera me mostrou, eu estou aqui, né? Isso aqui é ângulo nulo. Como que é volta completa? Eu venho, dou toda a volta, completou. Isso significa que o quê? Que a região angular da volta completa é todo esse espaço. E do ângulo nulo não existiu volta, tá bom? Essa que é a diferença de um para o outro. Então, vamos lá. A volta completa, ela tem 360 graus. A volta completa tem 360 graus. Então, o ângulo também pode dar a ideia de movimento de pontos. É o que eu falei para vocês, que é a volta, né? E eu tenho aqui, ó. Eu tenho movimento. Eu posso ter um ângulo nulo, e ele vai subindo os ângulos. Aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo, aqui é outro ângulo. Então, ele dá a ideia de movimento, porque o ângulo que vai fazendo os movimentos, seja da lateral, seja, né, do seu caminhar, dos movimentos em gerais. Então, ele vai atingir no máximo, né, até atingir
360 graus. Fala assim, Silvana, mas se for 720? Olha o que aconteceu. Eu tenho um ângulo, deu a volta completa, 360, e vai dar outra volta completa. Então, que vai ser um somatório, no caso, 720, tá? Então, ele sempre vai estar marcando de volta em volta. Quando você vê escutar ou escrever alguma coisa sobre ângulo de, por exemplo, 720, significa que equivale a 2 voltas completas. Então, o que é ângulo raso? Ângulo raso é o quê? Olha aqui. Eu tenho um ângulo e ficou retinho. Imagina, se você encher aqui de água, fica uma superfície rasinha. O chão, ele é uma ideia de ângulo raso. Se você colocar água na superfície aqui, né, não vai encher, né, em espaço aberto. Então, quando se fala em linha reta, é ângulo raso ou meia volta, que equivale, no caso, 360 era a volta completa, não era? Ângulo raso dividido em 2, por isso que é conhecido também como meia volta. Ô, gente, presta atenção aqui, ó. Coleguinha, presta atenção. Olha aqui para mim. Tem muita gente que fala aí, que fala assim, ó, a minha vida, ou fulano, né, alguém mudou, saiu da água para o vinho, deu uma volta de 360 graus, está falando errado. Porque quando você fala volta de 360 graus, você está, o quê? Saiu de um ponto, deu a volta completa e voltou no mesmo ponto. Quando você fala que a pessoa mudou, significa que, nesse caso de 360 graus, ela, digamos que ela fosse uma pessoa ruim, com atitudes não muito boas, né, digamos assim, ela mudou, passou a ser boa e voltou de novo na mesma posição que ela estava antes, né, com os mesmos vícios que ela tinha antes. Então, isso que é uma volta de 360 graus. Quando você quer falar que uma pessoa saiu de uma posição ou que a sua vida saiu de um nível e foi para outro oposto, né, saiu da água para o vinho que eles falam, é o quê? 180 graus. É meia volta, tá bom? Então, 180 graus. E eu tenho um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Que você vai ver muito. É considerado um quarto de volta. Tá aqui, ó. Um quarto de volta. Porque se você der a volta, ó, se eu continuar aqui, é um ângulo raso, que foi dividido ao meio, certo? Se eu dividir o ângulo ao meio de novo, ficou 1, 2, 3, 4. Então, foi um quarto da volta, tá? Conhecido como um quarto da volta. Você vai ver muito nos livros um quadradinho aqui, ó. Ó, passei. Você vai ver muito nos livros esse quadradinho aqui, ó, com um pontinho. Isso significa que é um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, tá? Por hoje é só. Você aprender os ângulos e seus elementos, né? E os ângulos notáveis, que são muito conhecidos, né? Que é ângulo nulo, volta completa, né? Ou uma volta, tanto faz, ângulo raso e reto, tá? E por hoje é só. Até a próxima aula.